Bem-vindas ao podcast Além da Mama. Agora a gente vai para a parte 2. Então, desse episódio, a gente estava falando sobre alinhamento de expectativa, né, Paty? O quanto a paciente pode influenciar no resultado e na escolha. E aí, puxando esse gancho, hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta bastante, que é a escolha da prótese. Escolha da prótese. Tipo de prótese, reconstrução estética, textura, atrás do músculo, na frente do músculo. Vamos falar sobre tudo que envolva prótese. Sim. Então, vamos começar falando de reconstrução? Pode ser? Podemos, claro. Então, paciente para reconstrução. Sim. Como a gente escolhe prótese? Então, primeiro, quais são os tipos de textura de prótese? De textura silicone? de prótese. Vamos falar de... Gente, a cirurgia que envolve prótese, existe uma tendência muito ruim dos cirurgiões plásticos, na maioria das vezes, a simplificar isso, sabe? Porque quando não é reconstrução, quando é uma cirurgia estética, a gente pega uma prótese, coloca dentro da mama, ela muda a cara. Pode ser qualquer prótese, pode ser de qualquer jeito, é uma coisa que tende a ser muito subestimado. Tá. O quanto a gente precisa analisar minuciosamente as variáveis da prótese para que a gente consiga um bom resultado, né? Então, falando de reconstrução, por exemplo, se a gente for pensar nas texturas, a gente tem... o que são texturas? Então, assim, a prótese, ela é um gel de silicone, que silicone é aquilo, só tem um fornecedor no mundo inteiro. Isso é muito interessante. Então, o gel do silicone é fabricado numa empresa que distribui para vários distribuidores e fabricantes que vai ter a Silimed, a Motiva, a GCA, a Não Impleo. tem patrocínio aqui, tá, gente? Não, são todas marcas, que... Se a gente esqueceu alguma... RM, tem várias próteses, Mentor, vários fabricantes enfim. no mundo inteiro. Vários países, né? Exato. Então, cada país produz de um jeito, mas... Então, assim, o gel tem lá silicone, um fornecedor, e tem algumas partes químicas que são modificadas pela empresa, querendo que ele fique mais mole ou menos mole, mais rígido ou menos rígido. A textura é a cobertura é um invólucro de silicone, então é um saquinho, né, que reveste esse gel, e a gente tem uma cobertura por cima dele que é feita buscando ou não buscando aderência, né? Então é a superfície. Superfície. O que vai cobrir essa prótese, né? Ela tem uma possibilidade de ser uma microtextura, macrotextura, nanotextura e poliuretano, né? Então, inverti. Na verdade, de baixo para cima. Então, a gente tem que imaginar que colocando essa prótese dentro do organismo vai ser formada uma cápsula. Uma cápsula, uma membrana, uma cicatriz que o corpo cria para poder revestir aquele espaço onde a prótese foi colocada. Essa prótese, esse revestimento, essa textura dessa prótese vai interagir com essa cápsula. Mais ou menos. De uma certa forma. Quanto mais ondas a gente tiver nessa revestimento, a gente vai ter mais capacidade dessas ondas grudarem na cápsula. Efeito maior velcro, aderência. Maior né? aderência. Tá. Então, se eu tenho uma prótese de nanotextura, então nano é aquele que é muito pequenininho. Ela é praticamente lisa. Né? Tá. Existem as lisas também. Né? Que são, mas a lisa saiu bastante do mercado, então a gente tem nanotextura, que só tem um fabricante, que é a Motiva. A gente tem as microtexturas, que aí tem várias marcas. Que é a maioria. Que é a maioria. As macrotexturas, hoje, a principal era a da Allergan, que saiu do mercado em 2018, porque começou a ter algumas questões. E o poliuretano, que é a mais macro de todas, que é a prótese que mais gruda nessa cápsula. Né? Adere muito. Né? E por que aderir? Aderir é bom ou ruim? Então, depende. É isso que a gente tem que analisar na mama que a gente vai operar. Então, eu quero muita aderência? Não quero muita aderência? E se eu tiver muita aderência, qual vai ser a consequência disso? E se eu não tiver aderência nenhuma, qual vai ser a consequência disso? Então, quando a gente pensa numa reconstrução, por exemplo, a gente precisa avaliar se essa reconstrução, a prótese vai para parte de trás do músculo ou se vai ser na frente do músculo. Isso muda, né? Como que a gente chama de loja, né, Isso. Paty? Loja é o espaço que essa prótese vai ocupar. Né? É um espaço anatômico que não existe. Que não existe, que a gente cria. E a gente cria um espaço ali entre o músculo peitoral maior e a costela, ou entre a glândula mamária e o músculo peitoral maior. Isso. No caso da adenomastectomia, não vai ter a glândula mamária, vai ser pele,
subcutâneo, gordura e músculo. E aí a gente normalmente, o mais comum é que essa prótese venha abaixo do músculo para ter uma camada adicional de proteção. Porém, né, então assim, o que acontece abaixo do músculo? O músculo já consegue dar muita estabilidade para a prótese. Ou seja, essa prótese não sai do lugar. Não porque costuma sair. É uma loja mais firme, né? Firme, mais fechada. Vai um espaço menor que essa prótese vai ocupar. Né? O músculo ele é menos distensível do que a pele. A pele aceita qualquer coisa. Né? Então, pele é um órgão elástico, a lei da gravidade não gosta da pele. Então, assim, tudo puxa para baixo. Né? Não gosta, não, né? Acontece. Cair faz parte. A gente aqui acha que caído não é bonito. Não. Mas cair faz parte. Faz parte. Então, quando a gente vai para uma reconstrução, normalmente, assim, o mais comum, hoje, isso até tem tido muitos estudos tentando jogar isso, né, para que a reconstrução seja feita na frente do músculo. Mas o clássico é que essa reconstrução seja atrás. E atrás do músculo, eu não preciso de muita estabilidade e eu não quero muita estabilidade da cápsula com a prótese. Porque se eu coloco uma prótese de poliuretano, que é essa prótese que mais gruda, atrás do músculo, meu Deus, eu vou ter uma mama imutável. Né? Dura, né? Porque aí fica uma coisa muito e qualquer rígida. Complicação no futuro vai Como é que a gente tira essa prótese lá de dentro, né? É. Essa cápsula fica muito mais complicada da gente lidar do que se a gente tivesse colocado essa prótese, ou se não fosse um poliuretano. Então, normalmente, atrás do músculo, a gente usa nanotextura ou microtextura. A lisa vai bem atrás do músculo, a né, lisa Paty? costuma, porque como a gente faz uma loja bem justa, assim, né, digamos assim, então essa prótese lisa vai muito bem atrás do músculo, pouca aderência. A nanotextura, que é essa prótese lisa, ela meio que foi concebida para ser isso. Atrás do músculo. Porque na frente do músculo a gente já tem um outro porém. Porque como ela tem pouca aderência com a cápsula, ela tem pouca estabilidade, essa prótese. Então, ela pode rodar, ela pode descer para a barriga, ela pode descer para a lateral do braço. Então, ela não tem lugar próprio. O lugar próprio dela tem que ser conferido pelo músculo. Então, por isso que para usar uma prótese lisa acima do músculo, tem que ter uma técnica específica para que se ajuste bem essa loja para estabilizar a prótese. Porque o que acontece é ela rodar mesmo. Ela roda. E não é raro. Não é raro. Porque ela é o famoso bagre ensaboado, como diz uma amiga minha. Ela é lisa, né? Ela não então, grudou ela ali. não tem essa fixação, porque a cápsula foi formada na mama ou no músculo, e ali essa prótese vai grudar. É velcro mesmo. A gente entra com a mão, a gente vai sentindo soltando assim. E essa estabilidade, ela é necessária para justamente a prótese não rodar e não mudar de lugar. Não mudar de lugar. Então, assim, Então, não tem prótese melhor ou pior. Sim. Tá? Existem indicações diferentes. Ao mesmo tempo, enquanto a gente não fala de reconstrução, se a gente fala de cirurgia estética, aí a gente pode, eventualmente, optar por uma prótese de poliuretano, colocando na frente do músculo porque tem mais estabilidade. É uma opção de muitos cirurgiões. Muita gente faz isso. Eu, Patrícia, particularmente, não gosto muito do poliuretano porque ele tem uma reação inflamatória maior. Como que ele gruda? Ele gruda porque inflama. Então, ele tem uma reação inflamatória maior. Eu vejo, já retirei muito poliuretano, né, em pacientes de explante. Né? É muito difícil. Não é difícil de tirar. Se você tirar com a cápsula, né? Mas se você tem que sair a cápsula junto. Porque você não tira a prótese de dentro da cápsula. A prótese e a cápsula grudaram muito. A gente, fora da paciente, a hora que a gente já tirou a prótese e a cápsula, às vezes a gente tem dificuldade de abrir para mandar a cápsula para biópsia. Então, assim, eu vejo que as pacientes podem, às vezes, ter um pouco mais de dor, porque tem esse processo inflamatório mais exagerado. Às vezes, essa prótese fica realmente alta e a mama nem tão alta assim. Porque onde você colocou, ela fica, né? E depois a mama talvez escorrega um pouco na frente. Tem um resultado estético inicial muito bacana, mas depois nem tanto assim, porque dependendo da paciente ganhar peso, envelhecimento. Então, eu, Patrícia, assim, gosto, quando vou pensar em cirurgias com prótese, gosto mais da microtextura. É a tua escolha, normalmente. Normalmente, Paty. Sim. Porque eu tenho um pouco, assim, eu tenho a vantagem dela não ser tão lisa, que mude tanto de lugar em relação à nanotextura. E tenho a vantagem, então assim, aí por isso eu posso escolher
por mim mesma, se eu quero na frente ou atrás do músculo, de acordo com o resultado que a paciente quer, porque às vezes nem toda paciente quer aquele resultado que pareça prótese. Se a paciente quer um resultado mais natural, atrás do eu músculo. posso pôr uma microtextura na frente do músculo, mas eu não posso, né? Eu não costumo pôr a nanotextura na frente. Então, quer um resultado natural, não costumo pôr atrás do músculo. Natural, atrás do músculo já é um resultado que normalmente vai ficar ali. Mais marcado. Exceto nas reconstruções, né? Na reconstrução é diferente. Na reconstrução é diferente, porque eu não tenho a cobertura da mama. É diferente. Eu posso usar, eu vou calcular isso de um outro jeito, posso deixar essa prótese atrás do músculo um pouco mais baixa, mas se ela... Qual que é a diferença? A diferença é que na estética, se ela não quer um resultado de prótese marcado, eu não preciso pôr atrás do músculo. Eu posso pôr na frente e eu já vou conseguir esse resultado. Na reconstrução, eu posso conseguir esse resultado natural atrás do músculo? Até posso, mas eu vou ter que ir para trás do músculo e eu vou ter que trabalhar esse músculo de uma forma diferente para ele não estabilizar essa prótese tanto quanto ele costuma fazer. Mas a microtextura me ajuda, me permitindo usar na frente ou atrás, sem tanto... ela está no meio do leque caminho. maior de possibilidades. Ela está no meio, né? Tá. Nem aqui que não gruda nada, nem aqui que gruda muito. Tanto. Então, eu tenho uma certa aderência, mas não tenho uma cápsula com processo inflamatório tão exagerado, na maioria das vezes. E aí, acaba sendo a minha escolha, né? Tá. Tanto nas reconstruções, quanto nas trocas de próteses, cirurgias estéticas, que a gente pode pensar em usar sempre, na minha opinião, a menor prótese possível. Então, eu ia chegar nesse ponto, Paty. Como além da gente... Então, a gente já falou bastante de textura, mas não é a única coisa. Vamos falar de formato. De prótese. Então, as pacientes sempre perguntam, tem aquela prótese em gota redonda, sim. Então, a gente sabe que a gente tem a prótese anatômica, que é essa em gota, né? E tem a prótese redonda. Sim. Você tem alguma escolha? Olha, preferência pessoal? Mais de 95% das vezes eu uso a prótese redonda. A redonda, ela tem uma questão, né, que é uma coisa que o Dr. Tariq sempre falava muito, que você pega a prótese redonda e põe ela em pé, ela acumula o silicone embaixo, ela já fica com um formato meio anatômico, mas ela tem um pouco mais de preenchimento de polo superior, que normalmente é o que a paciente quer, um pouco mais... Que vai ter prótese, ela normalmente quer isso, né? Porque se ela tem pouca mama, a pouca mama que ela tem tá no polo inferior. Então, se eu coloco uma prótese anatômica, que não tá errado, gente, isso é só, assim, o que você quer ver na mama, né? Eu quero um preenchimento muito discreto aqui em cima, a gente pode pensar em anatômica. Ou um perfil baixo. É uma coisa que a paciente... essa comunicação... que é fundamental. Não é a paciente que vai chegar e falar, eu quero uma prótese anatômica de 275 ml de microtextura na frente do músculo. Não. Isso não é possível, porque essas decisões vão sendo construídas à medida que eu falo para ela, eu preciso que você me conte como você quer que essa mama fique. E a partir dessa informação é que eu vou construir todo o raciocínio anterior. Exato. Então, prótese anatômica, para mim, ela tem muito sentido para as pacientes que têm pouquíssimo tecido mamário. Então, recentemente eu pus uma anatômica numa paciente trans. Eu acho que é um perfil bem interessante, assim, de pôr legal. Porque a paciente é trans no sentido de que é geneticamente masculino, fazendo a mudança para um estereótipo feminino, né? E nisso a gente tem um paciente, né, virando uma paciente, que tem a areola mais baixa, que tem um tórax mais quadrado, que tem a parte de cima sem nenhum preenchimento, que se eu coloco alguma coisa muito redonda também a areola fica lá embaixo e a prótese lá em cima. Então, nisso a gente tem que... Aí você tira todas as medidas. Eu quero que essa areola fique no centro dessa mama. Para ficar no centro dessa mama, eu preciso que essa prótese tenha uma distância vertical de tanto. E se eu tiver a mesma distância para cima e para baixo, eu não vou conseguir o mesmo resultado de mama, né, porque tá nascendo uma mama do zero ali. Não tem nenhuma informação prévia, né? No paciente trans, isso é bem interessante. E ficou fantástico. Então, foi uma anatômica muito bem escolhida. Foi 500 ml de prótese anatômica. Que era um grande paciente de tórax largo. Claro, você precisa preencher... Então, assim, e outra coisa que é muito importante,
reconstrução, isso também é muito real, né? Uma prótese de 300 para uma paciente, uma prótese de 300 para outra paciente tem resultados a mesma prótese para duas pacientes com anatomias diferentes tem resultados diferentes. Isso, por isso que não dá para comparar com a vizinha. Não pode, né? Não pode. Porque a gente precisa saber a base, né? A base, o que é? O diâmetro, a largura dessa prótese, que a gente calcula mais ou menos pelo diâmetro do tórax, né? Do hemitórax dessa paciente, a gente faz esse cálculo. A altura da prótese, a projeção. Então, assim, são normalmente essas 3 medidas que a gente usa para chegar no volume. O volume é a consequência. É um resultado. O volume é só o resultado. Então, o fato dessa paciente ter uma... E outra, existem próteses de 300, eu tenho isso no consultório, Paty, eu tenho 3 próteses iguais. Sim. Que eu mostro para as pacientes, as duas iguais. Uma tem 295, 305. Sim. Eu mostro e falo, você acha que essas próteses são iguais? Não, são bem diferentes. Essa é maior que essa. Não, não são. Aí na hora que eu mostro, o volume é praticamente o mesmo. Mas uma é uma base larga, projeção baixa. A outra é mais estreitinha, projeção bem alta. É um cone, né? A mama é um cone, então a gente tem isso. Então, a medida é que é importante. O volume é só a consequência dessa medida, né? E a gente faz muito raciocínio para chegar nesse É muita matemática. Não é simples. É assim, é um dos passos que eu acho mais difíceis. Eu vejo até com os meus residentes, assim, quando eles formam, como é difícil escolher a prótese. A gente tem que, se você quiser fazer uma escolha, assim, bem minuciosa, pensando em simetria, em altura de areola, vai ter cicatriz? Não vai ter. É uma mastopexia, então, assim, eu posso pôr a areola onde eu quiser? Não vai ter mastopexia, a areola já está lá, então eu preciso fazer com que ela tenha uma distância em relação ao polo inferior da mama e uma distância em relação ao pescoço, que é diferente, e nisso tudo a gente encaixa ali um círculo e calcula para lá e para cá a altura da cicatriz, onde que a gente vai cortar, então, assim, para que essa prótese não fique muito acima da areola e nem muito abaixo da areola, porque né? a prótese é estática, né? Exatamente. Ela vai projetar no lugar, no centro dela, e a areola nem sempre está naquele centro, e a gente precisa calcular a hora que essa prótese entrar, para onde que essa areola vai girar. Isso é importante, por exemplo, eu que faço muito adenomastectomia, nas adenomastectomias, até na hora da incisão... Isso é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque exatamente, se eu corto... Eu gosto muito de fazer a adenomastectomia pelo sulco, né? Sim. Coloco a incisão ali no sulco inframamário, esteticamente é um resultado bom e tecnicamente, para mim, é o mais seguro. É onde eu me sinto mais confortável, menor risco de necrose de areola e tudo. Tem menos mas as pacientes, às vezes, elas têm areolas de diferentes alturas. Ou a areola está na mesma altura, mas a mama, o sulco é diferente. Então, isso tudo é muito calculado para eu colocar as incisões no mesmo. Exatamente, para que aquela vertical, que é a distância da incisão até a areola, fique do mesmo tamanho e de acordo com aquela prótese que a gente vai usar depois para reconstruir. Então, o cálculo e a matemática e a marcação pré-operatória são muito importantes. Chega a ser exaustivo. É uma coisa que você... Operar é o mais legal, o mais fácil. Não, é porque depois é só cortar. É uma cirurgia que a gente executa em 1 hora. Se não for ter ajuste de pele, é muito rápido, né? Por isso que eu falo que muitas vezes, eu falo por mim, como eu já negligenciei no início da minha... Assim, eu terminei a residência achando que era 250. 250, né? Imagina. Não, e o pior, assim, se você coloca 250, vai dar um resultado. Não vai ficar ruim. Não. Só que hoje a gente já consegue um refinamento de olhar que ele chega a ser chato, né? Então você fala, nossa, agora não eu não quero só pôr 250, eu quero pôr a cicatriz no lugar certo, uma simetria, uma distância da vertical. É lógico que as mamas são assimétricas, gente. Então, assim, a frase que eu mais tenho usado hoje no consultório, a brincadeira que eu faço com as pacientes é que se Deus quisesse a mama simétrica, ele tinha feito simétrica. Exatamente. Mas se ele não fez, maravilhoso. Quem sou eu? Né, mas simetria é a coisa mais difícil da gente alcançar. Deixar as coisas idênticas, né, não é para ficar... Eu brinco assim, que elas não têm que ser pessoas que moram em diferentes países, né? Mas elas também... Mas não são irmãs gêmeas. Não. Então, elas têm que ser primas. Eu brinco, mas parece... Ou como as minhas filhas, gêmeas, porém não idênticas. São muito parecidas, né? As pessoas confundem, quer dizer, mais parecidas do que elas, né? Mas assim, idênticas é uma coisa que e não dá até, assim, hoje, nos nossos congressos, né, de cirurgia plástica, o assunto mais recorrente em cirurgia mamária são as assimetrias torácicas ósseas, né?
o quanto muito o carinato, frequente. o tórax, a costela é assim, tem tórax que a costela é assim, tem tórax que a costela é assim. Então, e tem tórax que uma é assim, a outra é assim, tem uma que é assim, a outra é assim. Isso Então, é muito a comum. estrutura do esqueleto da paciente interferindo no nosso raciocínio. Então, se eu tenho uma paciente que a costela assim, de um lado é assim, a outra é assim, essa prótese eu tenho que calcular com menos projeção para ela ficar Exatamente. igual a essa. Porque senão vai ficar diferente. Porque senão vai ficar diferente, porque ela já é anatomicamente diferente. Então, hoje a gente tem preocupado muito com esse planejamento pré-operatório da parte óssea, do quanto a gente quer que esse colo fique evidente ou não. Né? Então, e aí é preferência da paciente, que daí eu acho que é essa é a onde informação que a paciente não pode deixar de trazer para o cirurgião. Exatamente. E entender, porque eu já fiz explante de pacientes que não falaram, entendeu? Então, assim, você olha para a mama não tá, não, assim, tá bonita, não tá linda, ruim. Mas não era o que ela queria. Então, assim, você olha e fala, não, tá bem operada, é assim mesmo que se faz essa cirurgia, né? No caso dessa paciente, ela virou para mim e falou assim, mas eu nunca quis essa mama no pescoço, né? Não sei que horas que o médico achou que era isso que eu queria, porque era uma prótese alta, que pode ser boa para muitas pessoas, mas que tá bonito, ela não era o que ela queria. Que não era isso. E é uma questão cultural. Muitas vezes, então, idade, fase de vida, e talvez ela, enfim, aquela paciente, ou talvez ela tenha querido isso em algum momento da vida dela, não quer mais agora, então. Porque é questão de fase, cultural que a gente diz, porque a gente sabe que as americanas, Brasil, né, padrão, né? E a gente segue muitos americanos, gostam daquela mama um pouco maior, aquele colo bem marcado, já na Europa é aquela mama um pouco mais natural, francesa, né? Que a gente brinca. Claro que não é regra, mas existe. Sim, mas uma coisa mais slim, assim, mais para uma coisa mais, assim, isso não, é gosto, não fiz nada, né? Paty? Claro que tem a nossa opção pessoal, mas não é sobre a gente, é sobre a paciente. Exato. A gente pode... Tem paciente que fala, doutora, o que você acha que vai ficar melhor? Ótimo, eu adoro, porque a gente pode dar opinião. Pergunta, eu falo, né? Não é? Mas eu falo, não é sobre mim, né, Paty? Sim. Não é sobre a gente, é sobre a paciente. Essa paciente me marcou muito, porque foi uma paciente que ela tinha 3 anos que ela tinha colocado a prótese. Né? Recente. E ela tinha já operado outras 2 vezes. Então foi falha de comunicação. Com a intenção de resolver. Então, assim... E por fim saiu com uma mama que não era. Aí tava até bonita, mas não era o que ela queria. Exato. Eu olhava, gente, mas tá bem feito, sabe? Mas não era o que ela queria. Então isso foi por isso até que a gente trouxe essa ideia dessa conversa, porque às vezes as pacientes não têm essa concepção de que ela precisa saber o que ela quer e que ela precisa comunicar isso ao cirurgião. É muito importante. E que você precisa, ao operar, saber que o cirurgião entendeu o que você gostaria, né? Porque também se você não sentir essa confiança de que ele entendeu e que ele vai executar... Eu já tive pacientes também que viraram para mim e falaram assim, eu fui no cirurgião que colocou a minha prótese para pedir para trocar, para tirar, né, para fazer o explante, e eu fui 3 vezes, né? Aí numa eu fiz uma lipo, na outra vez eu fiz a barriga, mas a prótese, aí eu virei para ele e falei, não, doutor, mas na próxima vez eu quero que o senhor faça o meu explante. Ele falou assim, eu vou te convencer a trocar, você não vai me convencer a explantar. E tá tudo bem, às vezes então não é ele o cirurgião. Exato, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto. É igual sobre paciente também, é um outro ponto. A gente fala que a gente mostra muita foto, mas é a paciente também trazer fotos. Sim, para mim também super valioso. É muito valioso. Referências. A maioria critica a gente por isso, Paty, né? Mas, gente, mas é conversa. Assim, mas não importa. A pessoa mostra, olha, eu gosto disso. Não, peraí, isso aqui não vai ficar bom em você. Ou isso não é possível de ser feito. Exatamente. Ou isso, olha, talvez não seja exatamente para mim, entendeu? Isso. Talvez outro cirurgião faça isso melhor do que eu e tá tudo bem. Mas a foto, alinhar ela não é uma promessa de resultado, de jeito jamais. Nenhum. Ela não é uma ferramenta de comunicação. É só deixar claro isso para paciente. É só deixar claro. Só que dá trabalho, né? Então, assim, dá trabalho. É muito mais fácil eu falar, eu faço assim, igual esse cirurgião falou, eu vou te convencer a trocar. Você não vai me convencer a tirar. E assim, juro, era uma paciente que tinha tanto tecido mamário, que dava eu falei assim, fazer. gente, até hoje eu não entendi por que ele não quis tirar. Sabe? Mas era uma coisa que ele não sabia fazer. O raciocínio dele ia para outro lado. Mas eu admiro muito. Ele falou. Admiro muito. Não é? Eu falo admiro muito a pessoa por isso, entendeu? Porque é a opinião dele e deixou claro para ela a opinião dele. Então, lógico. Tudo bem, né? Mas quando a paciente traz fotos, a gente pode sim facilitar. Assim, eu até respiro melhor
Quando eu falo, não, é isso, nós estamos falando a mesma coisa. Então, isso que você está me mostrando é o que eu estou falando e dá certo. Normalmente dá certo. Porque Normalmente, já tem... porque ela já explicou. Lógico que ela vai mostrar a foto não no começo da consulta, mas depois que você já explicou muito, ela mostra, olha, eu gosto disso, ou envia depois, enfim, alguma coisa. E aí você fala, tá bom, é exatamente isso que eu estava planejando, entendeu? E funciona. Claro, funciona bem. É sobre isso. É isso, gente. É aqui mais um episódio, né? Se vocês gostaram, se achou que faz sentido, compartilha com alguém que você acha que pode ser ajudado por essas informações e até a próxima. Até.